Olá, meu nome é André Ricardo Ribas Freitas e hoje vamos falar sobre assistência ao paciente com suspeita de dengue, principalmente em situação de epidemia de dengue. Bom, temos primeiro que entender que o vírus da dengue tem 4 serotipos diferentes. Cada paciente pode se infectar por cada um deles. Por quê? Porque quando se infecta por um sorotipo, o paciente gera anticorpos que conseguem neutralizar esse vírus, mas não conseguem neutralizar os outros vírus. E pior, ao se infectar por outro sorotipo, essa infecção tem um risco maior para a gravidade. Por quê? Porque, na verdade, esse anticorpo que foi formado contra um sorotipo, mas que não é específico contra o sorotipo infectante, esse anticorpo facilita a entrada do vírus no macrófago, o vírus de outro sorotipo, no macrófago, e assim ele vai aumentar a replicação viral no macrófago, levando a níveis de viremia maior e, como consequência, uma reação inflamatória maior e um risco maior para a gravidade. Então, esses anticorpos que o paciente forma contra um sorotipo, na verdade, vão fazer a amplificação dos outros sorotipos, levando a uma situação em que uma reinfecção geralmente é mais grave que a primeira infecção por dengue. No Brasil, nós temos a circulação dos 4 sorotipos. Desta forma, o risco para agravamento está dado. Nas áreas em que a dengue é hiperendêmica, muitas pessoas já tiveram infecção anterior por dengue, muitos nem sabem disso. Porque a gente sabe que em cada 10 pacientes infectados por dengue, apenas um tem um quadro clínico que leva ele a procurar o serviço de saúde. Então a maioria não sabe sequer que teve dengue. Então, ao abordar um paciente de uma área em que a dengue ocorre de maneira hiperendêmica, a gente tem que saber que existe um risco maior desse paciente ser grave. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que pacientes com doenças prévias, ou seja, diabetes, doença cardiopulmonar, insuficiência cardíaca, qualquer doença pré-existente tem um risco maior para agravar no paciente com dengue. A outra coisa, pacientes de idade avançada, né, acima de 65 anos principalmente, crianças menores do que 2 anos e gestantes também são grupos de risco para agravamento. Para tratar a dengue de maneira adequada, a gente tem que compreender a fisiopatogenia. Temos que entender como que se dá o fenômeno que vai levar a maior parte dos óbitos, que é o choque. O choque da dengue, ele na verdade é um choque hipovolêmico. Por quê? Porque durante a resposta inflamatória do paciente, que ocorre a partir do 3º ao 6º dia, principalmente, existe um aumento na permeabilidade capilar, e esse aumento na permeabilidade capilar facilita a passagem do plasma, que é formado por proteína e água, e essa passagem do plasma vai levar a diminuir o volume de sangue dentro do vaso sanguíneo. Esse fenômeno da perda de plasma, do intravascular para o extravascular, através desse aumento na permeabilidade capilar, vai levar a um aumento na proporção de hemácia por ml de sangue. Por quê? Porque só a parte líquida do sangue é que vai extravasar, que é o plasma, justamente. Bom, então dentro do vaso vai ficar uma proporção maior de células, ou seja, de hemácias. Isso vai ser verificado no exame de sangue, no hemograma, como um aumento no hematócrito. Então, quando a gente vê um aumento no hematócrito, significa que o paciente está perdendo plasma, está hipovolêmico e pode entrar em choque nas próximas horas. Portanto, é central a avaliação do hemograma nos pacientes com dengue. E esse é o fenômeno central da síndrome do choque da dengue. A dengue também pode levar ao óbito por lesões diretas em alguns órgãos e sistemas. A dengue pode causar miocardite, levando à insuficiência cardíaca,
pode, direto ou indiretamente, lesar o rim e o sistema nervoso central. Então são complicações específicas e atípicas que a dengue também pode causar. Então é importante estar atento a elas também. O vírus da dengue, através do estímulo, da resposta inflamatória e através da ativação do endotélio, ativação das plaquetas, etc., leva a uma plaquetopenia. Essa plaquetopenia em si não é um sinal de gravidade, mas demonstra que o paciente está tendo uma resposta inflamatória um pouco mais intensa. Então também é um paciente com maior risco para agravamento, assim como a leucopenia. Geralmente, a plaqueta vai cair até o 7º dia. E o leucócito cai até o 5º dia. Então o leucócito é um pouco mais precoce. Então uma observação da contagem de leucócito pode predizer uma plaquetopenia nos dias subsequentes. Mais uma vez, estes achados de leucopenia e plaquetopenia em si não são necessariamente sinais de gravidade. O que é sinal de gravidade é o aumento do hematócrito, porque esse sim demonstra a perda de plasma e demonstra que o paciente está hipovolêmico e pode entrar em choque. Clinicamente, o paciente com dengue vai apresentar algumas síndromes possíveis. As mais importantes, sem dúvida, é o quadro de dengue clássico, que era chamado assim, ou seja, febre, mialgia, tá certo? Prostração. Também pode causar fenômenos hemorrágicos, não necessariamente significando gravidade, desde que sejam fenômenos pequenos, petequias, né? E não seja sangramento de mucosa, que aí sim são quadros que podem levar a uma gravidade maior. Além disso, a síndrome do choque da dengue, que hoje a gente chama de dengue grave, mas ainda o conceito de síndrome do choque, ele é utilizado porque é uma síndrome que o paciente perde plasma e entra em choque, também é um achado que não é tão frequente, mas pode levar à morte. A dengue também pode causar encefalite e lesão em outros órgãos-alvo, como, por exemplo, o rim, o fígado e o coração. A miocardite também pode ser uma forma grave e levar ao óbito. É muito importante, um paciente febril, agudo, ser feito diagnóstico diferencial para outras causas de febre. Então, um paciente que tem uma síndrome febril simplesmente, sem outras complicações, temos que pensar em outros diagnósticos diferenciais, né? Influenza continua acontecendo do ano todo, não apesar de ter aumento durante o inverno, também pode estar ocorrendo durante o mesmo período que dengue, tá certo? Diarreias agudas também podem fazer diagnóstico diferencial. Em áreas de transmissão de febre maculosa, pode haver uma dificuldade de diagnóstico no quadro inicial. Portanto, se o paciente tem exposição a áreas com transmissão de maculosa, ele deve ser abordado com tratamento específico, ainda que tenha apenas febre e mialgia. O mesmo com relação à leptospirose e outras doenças bacterianas que podem ser difícil de se diferenciar na fase inicial. Pacientes que têm febre com exantema, nós não podemos esquecer os exantemas da infância e, na situação epidemiológica atual, o sarampo é uma doença que está voltando a emergir no país. Então, se o paciente tiver exantema com tosse, ou coriza, ou conjuntivite, o diagnóstico diferencial tem que ser pensado e investigado adequadamente para poder as medidas de controle serem tomadas. O paciente tem uma síndrome febril com fenômenos hemorrágicos, temos que incluir no rol de diagnóstico diferencial a febre amarela, febre maculosa, doença meningocócica, leptospirose e outros demais doenças que cursam com fenômenos hemorrágicos. E o choque da dengue, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com causas bacterianas de choque para que o tratamento antibiótico terapêutico seja iniciado e o resultado seja positivo. Então, uma vez feito o diagnóstico diferencial, não podemos esquecer que outras doenças continuam acontecendo mesmo no período de epidemias de dengue. Vamos falar um pouco mais da dengue agora. Clinicamente, os sintomas mais importantes são febre, mialgia, cefaleia e prostração. Existem alguns sintomas que são mais peculiares da dengue, como a dor retroorbitária, que é uma dor que
paciente tem atrás do olho e piora quando ele olha para o lado, porque é uma dor que é na musculatura extrínseca do olho. Um outro sintoma que que ajuda muito é a intensa processação que o paciente tem. E isso é muito peculiar no paciente com dengue, além de uma anorexia, ou seja, diminuição na vontade de se alimentar. Essa anorexia, ela pode também facilitar o agravamento da desidratação, porque o paciente ele não tem muita vontade de se hidratar. Quais são as complicações mais frequentes na dengue? Sem dúvida, a mais grave é o choque, ou seja, o paciente perde plasma, faz uma hipovolemia e choca. Essa, sem dúvida, é o nosso grande inimigo que a gente tem que cuidar para evitar. Mas, além disso, ele pode fazer hemorragias importantes no tubo digestivo, inclusive levando à morte. E em outras áreas também pode haver hemorragias graves. E também a insuficiência de alguns órgãos, como já foi falado, principalmente coração, insuficiência renal e insuficiência hepática, além de encefalite, logicamente. O exame clínico inicial de um paciente com suspeita de dengue deve ser feito buscando sinais e sintomas de diagnósticos diferenciais. Então temos que excluir a possibilidade inicialmente de outra doença. Uma vez que ficou só o diagnóstico de dengue, porque o paciente não tem uma outra suspeita, é fundamental fazer uma avaliação cuidadosa do sistema cardiovascular, ou seja, pressão arterial em 2 posições, porque o paciente pode fazer uma hipotensão postural, que é muito importante, ocorre antes do choque, tá certo? Avaliar a hidratação, avaliar a presença de taquicardia, a presença de fenômenos hemorrágicos e avaliar os sinais de alarme, que fundamentalmente dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão postural, como a gente já falou, e sangramento de mucosas. E sobre a prova do laço? A prova do laço está recomendada para todo paciente em que esse teste for mudar a conduta. Ele muda a conduta em qual paciente? No paciente do grupo A, que é aquele paciente que não tem fator de risco outro para agravamento, ou seja, é maior do que 2 anos, menor do que 65, não é paciente grávido e não tem outras doenças de base. Esse paciente, ele merece a prova do laço, porque se ela for positiva, ele vai entrar para o grupo B, que é esse que tem os fatores de risco. Bom, e como é feita a prova do laço? Coloca-se o manguito entre a sistólica e a diastólica por 5 minutos em adultos e por 3 minutos em criança, e depois desinsufla depois desse período. No lugar que tiver o maior número de petequias, faz-se um quadrado de 2,5 por 2,5 e conta-se o número de petequias. Se tiver mais do que 20 petequias em adulto ou mais do que 10 em crianças, a gente considera a prova do laço positiva. De exames complementares, o mais importante, sem dúvida, é o hemograma. O hemograma vai permitir monitoramento do hematócrito de modo a identificar o paciente que está perdendo plasma. Além disso, a plaquetopenia e a leucopenia ajudam no reforço da hipótese diagnóstica. E se a plaquetopenia e a leucopenia for muito intensa, significa que o paciente tem um risco maior para agravamento também. Além disso, pode abrir diagnósticos diferenciais. Se o paciente tiver uma leucocitose importante, a gente tem que lembrar das infecções bacterianas. Então é muito importante que todo paciente, no atendimento inicial, tenha um hemograma feito. Outros exames, ultrassom abdominal pode contribuir, dosagem de albumina, coagulograma, perfil hepático, renal, etc., ficam reservados para pacientes que têm uma suspeita de gravidade. Mas, de maneira rotineira, não é necessário fazer nenhum desses exames. Apenas o hemograma na primeira consulta. E se o paciente for do grupo B, desses que têm risco maior, vão ter que repetir diariamente esse hemograma. Existem alguns equívocos de interpretação do hemograma que a gente tem que excluir de cara. Muitos profissionais, às vezes, dão um valor muito grande para contagem de leucócitos e plaquetas, deixando de dar a importância devida ao hematócrito, que ele é muito mais importante e é quem demonstra o agravamento. Além disso, a não coleta do exame no primeiro dia de sintoma, em razão de achar que por estar normal ele não tem valor, é um erro. Na verdade, é importante colher no primeiro dia porque ele vai dar o hematócrito basal. Se não for no primeiro dia que o paciente apresentar no atendimento, não há problema. Pode se colher em qualquer dia, mas no primeiro contato com a unidade de saúde é importante colher um hemograma para poder monitorar
como que vai se comportar o hematócrito, e se o paciente tiver alguma alteração, ele pode receber uma intervenção mais precoce. Uma outra interpretação equivocada que ocorre muitas vezes é acreditar que o fato de não haver leucopenia e não haver plaquetopenia exclui dengue. Sabemos que 20% dos pacientes não vão ter em nenhum momento alteração no hemograma. Portanto, um hemograma normal não exclui dengue. Outra coisa, a ausência de plaquetopenia muitas vezes é considerada como o paciente está bem. Ou seja, o paciente que não tem plaquetopenia está bem, isso é um erro. Por quê? Na verdade, o mais importante parâmetro é o hematócrito. Então, se o paciente começar a aumentar o hematócrito, ainda que tenha as plaquetas normais, é um paciente que está se agravando, tem que ser hidratado adequadamente, venoso e até internado. O hemograma também pode contribuir, como a gente colocou, para outros diagnósticos diferenciais se ele tiver leucocitose ou outras alterações. Esse quadro que fala sobre a história natural da dengue, ele é muito importante porque a gente consegue diferenciar que existem 3 momentos com riscos diferentes do paciente. Na fase inicial, que é a fase febril, o paciente tem um risco maior para desidratação. No período que vai do 3º ao 6º dia, é o período crítico, tanto para sangramento como para o choque. Então é um período que a gente tem que tomar um cuidado bem maior do que na fase dos primeiros dias. E é justamente o período que melhora a febre. Muitas vezes o paciente interpreta o final da febre como uma melhora, mas é justamente ali que tem um risco maior para agravamento. É geralmente o período em que está caindo as plaquetas e que o hematócrito pode aumentar nos pacientes que têm um agravamento da dengue. Então é muito importante essa monitorização. E como é o tratamento para o paciente com dengue? Fundamentalmente hidratação, orientação e monitoramento. Quando eu falo hidratação junto com orientação, é porque tão importante quanto hidratar o paciente, orientar a hidratação, é importante orientar quanto aos sinais de alarme. Os sinais de alarme são aqueles sinais que vão se apresentar antes do agravamento, mostrando que o paciente está com uma tendência a agravar. Quais são os mais importantes? Vômitos persistentes, dor abdominal intensa e contínua, sangramento de mucosa e hipotensão postural. Então é fundamental essa orientação. Além disso, a monitorização dos sinais de alarme, a monitorização da pressão arterial vão garantir que esse paciente tenha um diagnóstico precoce de um agravamento e possa receber uma intervenção. Os sintomáticos são fundamentais para o conforto do paciente. Logicamente, também diminui o risco de desidratação. Mas o que vai garantir a mudança na sobrevida é a hidratação adequada, a monitorização e a orientação adequada. E como é feita a classificação do paciente com suspeita de dengue? Com 4 perguntas fundamentais. Primeira, é suspeita de dengue? Segunda, há fator de risco para agravamento ou fenômenos hemorrágicos? Terceira, há sinais de alarme? E por último, se há sinais de choque. A partir dessas perguntas a gente consegue classificar o paciente no momento inicial do atendimento. Então, o paciente que não tem fatores de risco para agravamento, nem fenômenos hemorrágicos, não tem sinal de alarme e não tem sinal de choque, ele vai ser do grupo A. Se ele tem algum fator de risco ou idade menor do que 2 anos ou idade maior do que 65, gestantes e portadores de doenças crônicas, ou ainda, se tem prova do laço positivo ou petequias, esse paciente vai ser do grupo B. Se ele tiver sinal de alarme, vai ser do grupo C. E se ele tiver sinal de choque, vai ser do grupo D. É importante também a gente identificar aqueles pacientes que têm algum agravamento causado por lesão em órgão-alvo. E chamam atenção para encefalite, para lesão hepática e para miocardite. Não são tão frequentes, mas a gente tem que saber que isso existe. Qual conduta se tomada para o paciente do grupo A? O paciente do grupo A, ele vai ser orientado à hidratação, fundamentalmente. Ele merece uma avaliação bem adequada para verificar que realmente não tem nenhum fator de maior gravidade, vai fazer um hemograma e
Uma vez normal esse hemograma, ele pode voltar a partir das próximas 24 horas ao final da febre, para uma avaliação global, para verificar que não tem nenhuma complicação. Mas mesmo assim, esse paciente ele vai receber uma hidratação para casa. Qual a hidratação para o paciente do grupo A? Ele vai receber, se for adulto, 60 ml por quilo por dia, pelo menos 1/3 na forma de sais de reidratação oral. O restante pode ser outras formas de líquido. As crianças até 10 quilos vão receber 130 ml por quilo por dia. Entre 10 e 20 quilos vão receber 100 ml por quilo por dia. E acima de 20 quilos, 80 ml por quilo por dia. Da mesma forma, 1/3 pelo menos na forma de sais de reidratação oral. O restante pode ser em outras formas de líquido. É importante compreender que esse paciente ele está prostrado e sem disposição muito para se alimentar. Então a orientação para a hidratação tem que ser muito bem feita, de modo que o paciente siga corretamente. É bom fracionar essa hidratação, de modo que o paciente não tenha náusea durante os períodos de hidratação, porque é um volume bastante grande. Lógico, além da hidratação, sintomáticos para casa. Mas é muito importante orientar esse paciente sobre os sinais de alarme. Se o paciente tiver dor abdominal, vômitos persistentes, sangramento de mucosa e hipotensão postural, que ele reconhece isso, que é uma tontura que ele fica, quando ele fica em pé, quando ele está sentado e levanta, dá uma tontura. Se ele tiver qualquer um desses sinais de alarme, ele deve voltar imediatamente ao serviço de saúde. Se a unidade estiver fechada, vai ter que ir para um pronto-socorro. Isso é muito importante. Tão importante quanto orientar a hidratação é orientar sobre os sinais de alarme. Retomando, qual é o paciente do grupo B? É o paciente que ou tem prova de Lasso positiva, ou tem petéquia, ou tem mais de 65 anos, menor do que 2 anos, gestante ou portador de doenças crônicas. Esse paciente ele não é grave, mas ele tem um risco maior para agravamento. Então a recomendação para ele é de reavaliação diária. E como é que é essa reavaliação? Tem que ser uma avaliação clínica, focada nas complicações da dengue, obviamente, principalmente, né? Que vão ser a avaliação da pressão arterial em 2 posições, a avaliação do estado de hidratação, verificação se está com taquicardia, como é que está o pulso do paciente, tá certo? E repetir o hemograma. Então esse paciente é um paciente que vai dar muito trabalho para conduzi-lo, porque ele vai voltar diariamente. É uma pequena quantidade, não são tantos pacientes, mas são os que mais vão sobrecarregar durante o período das epidemias de dengue. Mas é muito importante fazer um segmento adequado desses pacientes, de modo a evitar complicação e morte. A hidratação desses pacientes para casa vai ser a mesma que os pacientes do grupo A, como a gente já falou anteriormente. Mas o que vai mudar vai ser a reavaliação diária. Esses pacientes também precisam ser orientados, na presença de sinal de alarme, procurar o serviço de saúde imediatamente. Então, como caracteriza o paciente do grupo C? O paciente tem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural ou lipotímia. Crianças pode se caracterizar por letargia ou irritabilidade, também pode significar que o paciente está se agravando. Aumento no hematócrito, que a gente já falou bastante. Sangramento de mucosa. Além disso, aumento do fígado, mais do que 2 centímetros do rebordo costal. E acúmulo de líquidos, principalmente ascite e derrame pleural. Esse paciente que está com sinais de alarme, o tratamento para ele também vai ser hidratação. O que vai mudar vai ser a via de hidratação. Ele vai necessitar de uma hidratação venosa, 20 ml por quilo num período de 2 horas. Após essa fase, faz uma nova reavaliação e depois dessa nova reavaliação pode se repetir até 3 vezes essa mesma fase de hidratação. É um paciente que vai precisar ficar pelo menos 48 horas em observação, internado, com hemogramas periódicos e com uma supervisão constante, de modo a identificar precocemente algum distúrbio hemodinâmico. Ele vai precisar fazer exames de perfil hepático, perfil renal, é um paciente que vai precisar ficar internado, é um paciente que vai precisar de um atendimento em uma unidade
de urgência ou de internação, não necessariamente de uma UTI, mas pelo menos uma semi-intensiva. E o paciente com sinais de choque? Os sinais de choque na dengue são os mesmos de qualquer outro tipo de choque. Ou seja, taquicardia, extremidades frias, pulso rápido e filiforme, enchimento capilar lento, pressão sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, diminuição da diferencial pressórica entre a sistólica e a diastólica menor do que 20 milímetros de mercúrio. Aliás, esse sinal ele é mais precoce do que a hipotensão sistólica. É importante a gente identificar o paciente ainda com o choque compensado, que é o paciente que tem taquicardia, pulso firme, até enchimento capilar lento, mas ainda está com a sistólica normal. Se a gente consegue identificar ele, a gente vai fazer hidratação adequada e é mais fácil de resgatar ele do choque do que se a gente aguardar o paciente fazer uma hipotensão sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio. E qual o tratamento para esse paciente com sinais de choque? Também vai ser hidratação. Os mesmos 20 ml, ao invés de ser feito em 2 horas, nesse paciente vão ser feitos em 20 minutos, com reavaliação a cada final de fase de hidratação, repetido até 3 vezes. E é fundamental que esse paciente receba essa hidratação imediatamente, da mesma forma como o paciente com sinais de alarme. Então, estando em unidade básica, estando aonde tiver, antes de chamar a ambulância, tem que começar a hidratar o paciente para resgatar esse paciente do choque rapidamente, de modo a evitar as complicações tardias do choque. A hidratação inicial tem que ser feita com cristalóide, fundamentalmente soro fisiológico ou Ringer. Não há necessidade de transfusão de plasma e nem de coloide. Esses produtos estão reservados para aqueles pacientes que respondem mal a essa fase inicial. Aí sim a gente pode pensar em fazer esse tipo de infusão. Esses pacientes também vão precisar ficar internados pelo menos por 48 horas após o início da fase de choque. O paciente que tiver ainda mantendo hipotensão após as 3 fases de 20 ml por quilo de cristalóide, estes sim vão merecer uma infusão de plasma ou coloide, porque ele deve estar perdendo plasma suficiente e não está mantendo os cristalóides que são infundidos. Agora, se ele tiver com o hematócrito caindo na presença de choque, temos que investigar alguma forma de sangramento. Ele pode estar perdendo sangue pelo tubo digestivo e essa é a causa do choque. Uma outra causa de paciente que não responde ao volume inicial e está fazendo uma hemodiluição é o paciente que pode estar com insuficiência cardíaca, pode estar com uma lesão importante no miocárdio. Então tem que ser cuidado. Depois das 3 fases de cristalóide, o paciente vai ter que ser reavaliado e verificar qual o quadro exato para verificar qual a conduta adequada a ser tomada. Outro grupo de pacientes que merece um cuidado diferenciado são aqueles pacientes que têm indícios de lesão em órgão-alvo, seja encefalite, seja lesão renal, seja lesão hepática ou paciente com lesão em miocárdio, que fazem insuficiência cardíaca ou algum outro distúrbio hemodinâmico na fase aguda sem perda de plasma verificável. Esses pacientes que apresentam lesão em órgãos-alvo vão merecer um tratamento de acordo com a clínica que eles estiverem apresentando. Então a hidratação deles deve ser feita de maneira diferenciada, sempre com mais cuidado. Temos que lembrar que depois da fase de hidratação, tanto do paciente com sinais de alarme, tanto quanto o paciente que entrou em choque, depois da fase que ele se recupera dessa fase mais crítica, vai haver uma reabsorção do plasma que extravasou para o terceiro espaço. Esses pacientes naturalmente já vão fazer uma sobrecarga hídrica pela reabsorção do plasma que extravasou. Então, a partir desta melhoria do quadro de choque, tem que ser feita uma hidratação cuidadosa para evitar que o paciente tenha insuficiência cardíaca pela sobrecarga hídrica. A sobrecarga hídrica na fase de reabsorção do plasma, na recuperação do choque, também é uma causa de alguns casos de óbito em pacientes com suspeita com um quadro sugestivo de dengue. O período de choque dura geralmente 24, no máximo 48 horas. Portanto, é importante, da mesma forma como foi feita a hidratação rápida e resgatou do choque,
ter cuidado na hora de retirar esse volume que vai ser infundido. Para isso, os parâmetros de diurese vão ser muito importantes, e além disso, a ausculta pulmonar a cada fase de hidratação. Então, pacientes que naturalmente já têm uma dificuldade do manejo hídrico, ou seja, gestantes, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com insuficiência renal crônica e idosos, a hidratação deles tem que ser mais cuidadosa. Além dos sinais de alarme, sinais de choque, outra recomendação para internação são aquelas crianças que não aceitam direito dieta, são idosos que às vezes moram sozinhos e têm dificuldade de autocuidado, ou tem dificuldade de... O paciente tem dificuldade de vou retornar à unidade. Esses pacientes, durante as epidemias de dengue, talvez seja interessante mantê-los em observação, hidratando num pronto atendimento, numa cadeira de hidratação, para garantir esse segmento nas fases mais críticas. Quais são os critérios de alta? O paciente pode ter alta, né, desse segmento a partir do momento que ele está afebril por mais de 48 horas, estável hemodinamicamente, com melhora clara do quadro clínico dele, hematócrito estável por menos 24 horas e plaquetas em elevação e acima de 50 mil. Esses critérios de alta servem tanto para paciente internado como para pacientes ambulatoriais. Não há necessidade de normalização da contagem de plaquetas. Ela tem que estar em ascensão, sim, e acima de 50 mil. Os pontos-chave para o sucesso no tratamento no paciente com dengue, a gente já falou. Quais são? Hidratação, orientação e monitoramento. É fundamental também uma organização muito boa da rede, que isso está sendo tratado em uma outra apresentação à parte. O cartão dengue, que é aquele cartão que tem anotado os valores da pressão arterial, do hematócrito, da contagem de plaquetas, etc., esse cartão tem também a orientação sobre sinais de alarme e sobre hidratação. Ele pode contribuir demais na orientação desse paciente e caso esse paciente volte ao serviço, a gente já tem os parâmetros anteriores da consulta anterior. É muito importante utilizar, então, o cartão dengue durante as epidemias de dengue. Bom, o manejo do paciente com dengue, a gente já falou bastante, a gente tem que entender agora de maneira global. Vai depender fundamentalmente de uma orientação adequada, de uma avaliação clínica adequada, de uma hidratação adequada e do monitoramento dos sinais de agravamento. Temos que ter em mente que a maioria dos pacientes não vão ser graves. E mesmo os pacientes graves, na primeira consulta, não vão estar com sinais de gravidade. Então eles precisam saber quais são os sintomas de agravamento. E aí, para isso que servem os sinais de alarme. Os pacientes do grupo B, os pacientes do grupo verde, que são os pacientes que têm fatores de risco, seja menor que 2 anos, maior que 65, gestante ou portador de doença prévia, ou ainda aqueles que têm a prova do laço positiva, ou petequias, esses pacientes são os pacientes que não estão graves, não precisam ser internados, mas vão necessitar de reavaliação diária, porque eles têm um risco maior para agravamento. O atendimento do paciente com suspeita de dengue é trabalhoso, mas o importante é que ele tem resolutividade. Evita-se óbito com esse protocolo. Ele já foi adotado por vários países e tem resultado demonstrado que funciona. Detalhes sobre esse protocolo tem no livro do Manual do Ministério, que pode ser consultado.